Paz do Senhor Jesus, mulheres de fé. E enquanto estivermos lendo este livro, eu vou chamar de Mulheres Improváveis. Deus está recrutando você para a grande obra que Ele tem nesta terra. 2 Coríntios 4:7 diz: Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Você se sente uma mulher improvável? Sabia que você é e por isso foi escolhida por Deus? Deus quer que você se torne forte e corajosa. Mesmo que todas as circunstâncias digam que você não é capaz, o Senhor, por meio do seu amor e cuidado, capacitará e desenvolverá você para grandes projetos. A pastora e mentora Viviane Martinello traz em Mulheres Improváveis palavras de sabedoria sobre como Deus é especialista em mudar destinos e transformar corações. Não tente entender as escolhas de Deus. Descubra que dentro de você há preciosidades escondidas por Ele que precisam ser reveladas. Esta é a hora das improváveis. Deus conta com você. Prefácio. Neste 23 anos juntos, tenho acompanhado alguns dos processos mais lindos e verdadeiros na vida de alguém improvável. Os medos, traumas e feridas que a Vivi tinham eram parentes dos gigantes Golias, fortes e atormentadores. Aquela menina fraca, medrosa, tímida e escondida não sabia que iria viver uma história parecida com a do rei Davi. Seus gigantes tombariam. Lembro-me da história de um homem que trouxe de uma viagem nas montanhas um pouco de musgo. Ele o colocou em seu jardim, em um local onde o sol e a claridade incendiam diariamente. Depois de alguns dias surgiram aquele musgo, flores das mais belas e raras. Viviane era como esse musgo. Frio e escuridão impedia que as flores e aromas mais raros surgissem. Mas ela teve o real encontro com o sol da justiça e a luz do mundo, Jesus. E eu presenciei esse encontro. Ela deixou a televisão, deixou o pecado, deixou as opiniões, deixou o mundo. Perdi a conta das vezes em que acordava pelas madrugadas com o choro que vinha da sala. Era ela com ele. Começava ali um relacionamento entre pai, o Abba, e sua filha. Feridas curadas, passado redimido, presente assumido e futuro. Bem, o futuro não imaginávamos. Aquela menina tímida e cheia de medo se tornaria uma mulher forte e destemida, obediente e valente, sensível como a pomba, mas forte como uma leoa. Como uma leoa. Profecias apontaram, profetas profetizaram. Milhares de mulheres do mundo todo ouvirão você. E para quem tinha medo de apresentar trabalhos em grupo na escola, falar para uma multidão era apavorante. Mas quem anda com o leão se torna forte como ele. Vivi se tornou leoa. Hoje sou acordado pelo choro nas madrugadas, nas quais ela se encontra com o pai. Vivi não é uma mulher de performance nos púlpitos, ela é uma mulher de verdade, uma mulher comum, porém nada comum. Uma mãe presente e até exagerada. Uma esposa incomparável e apaixonada. Uma filha de honra e amável. Este livro é mais uma flor entre tantas que nasceram de um musgo que veio para a luz, que teve um encontro com Jesus. E muitas outras flores ainda virão. Para mim, é uma honra fazer parte e ser parte da vida dela. Vivi, celebro com você. Celebro você. Telmo Martinelli, um marido honrado. O que esperar desta obra? Quando damos os primeiros passos, às vezes temos a impressão de que muitas coisas ao nosso redor não sofrem mudanças. Pense, por exemplo, nas situações a seguir. O início da leitura de um livro, o início de um casamento, o início da maternidade, o início de um projeto, o início de um ministério. No entanto, Deus já nos disse em sua palavra que o início é pequeno, mas essencial. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra
ao ver a obra começar. Zacarias 4:10. Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. E talvez este seja o passo mais difícil de dar. Mas quero dizer uma coisa a você. É o primeiro passo que nos tira da estagnação e da zona do conforto. É ele que nos arranca do comodismo e nos coloca na pista de decolagem. Quando estamos na pista de decolagem, alçar voo é questão de tempo. Por falar em tempo, ele é extremamente necessário para que os resultados da mudança que desejamos viver venham à luz. Plantamos hoje, mas só colheremos no devido tempo. Então, não desanime. Quer viver o que nunca viveu? Então faça o que nunca fez. Comece agora. Boa leitura. Introdução. Este livro é para você. Você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. Deus continua recrutando homens e mulheres simples e vulneráveis. Esta é a estranha maneira que Deus usa para tornar essas pessoas em fortes e corajosas. Ele busca pessoas nas quais escondeu dádivas preciosas e confia a elas missões desafiadoras. Em uma das madrugadas que passei com o Senhor, perguntei-lhe o motivo de ele não escolher os fortes e corajosos, aqueles que são considerados homens e mulheres mais capazes, mais habilidosos, mais inteligentes, mais fortes. Em meio aos meus questionamentos, o Espírito Santo lembrou-me de que na administração do reino, os tesouros são escondidos em vasos de barro. Assim como na natureza, as pedras preciosas são escondidas na terra e muitas vezes abrigadas no interior das rochas. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Segundo Coríntios 4:7. Deus é especialista em transformar um simples terreno em um empreendimento valioso. Fazer um campo valer uma fortuna, e isso não pelo campo em si, mas pelos tesouros escondidos nele. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Mateus 13:44. O valor que temos reside em Deus. É Ele que muda destinos, transforma corações e estabelece conexões poderosas. Desistir de buscar resposta ou de tentar entender as escolhas de Deus. Escolhi apenas me entregar, mesmo sendo falha, rodeada por receio e temores que se misturam com anseios e sonhos. Decidi aceitar o desafio e me render à escolha que o Pai fez para mim. No final de tudo, sempre descobrimos que é justamente isto que Ele espera, a entrega. Quando nos entregamos, Deus pode transformar pessoas improváveis em elementos surpresa do céu para estabelecer belos propósitos na terra. Escrevo hoje pensando nos improváveis. Imagino o que Deus pode fazer quando alguém se entrega à vontade dele, ainda que para o improvável seja praticamente inconcebível imaginar tal coisa. Penso naqueles que se consideram fracos, mas também nas forças que eles podem encontrar em Deus. Lembro-me dos desvalorizados e do valor inestimável que ele tem para o Pai. Hoje escrevo com lágrimas de gratidão nos olhos, pois um dia Deus viu em uma mulher tímida, pecadora, que se considerava destruída, um tesouro escondido, um terreno perfeito para construir a vontade dele. Talvez, como eu, você também não entenda como isso é possível, mas nessa jornada surpreendente dos improváveis de Deus, o segredo não está em entender, mas em quem tão somente nos entregamos a Ele. Eu me entrego, corro em velocidade cada vez maiores, vivo experiências inimagináveis, abraço o impossível. Por vezes podemos ter a sensação de que cada passo dado hoje não surte efeito algum ao nosso redor. Temo que ter em mente que uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo, sem nos esquecermos de que é exatamente por isso que na maioria das vezes o primeiro passo é justamente o nosso maior desafio. Mas posso falar com convicção de que é justamente esse primeiro passo que nos tira da zona de conforto
e da estagnação. Ele nos arranca do comodismo e da procrastinação, de tal forma que nos impulsiona para a pista de decolagem. Voar é questão de tempo. E tempo é o elemento indispensável para que os resultados da mudança que almejamos sejam uma realidade da nossa história. Tudo o que semeamos hoje tem sua colheita com prazo determinado. Plantamos hoje e colheremos amanhã. Não podemos desanimar. Isso porque quando desejamos viver o que nunca vivemos, precisamos atuar de forma diferente e dar passo que nunca foram dados. O lugar é aqui. O tempo é agora. Por meio dessas páginas, estamos promovendo um grande ajuntamento de improváveis. Este livro fala sobre a assinatura de Deus nas Escrituras. Improvável. Você conhecerá pessoas e lugares improváveis que foram palco e elemento-chave para a manifestação da glória de Deus, pois esta é a estranha maneira de Deus escolher os seus, e é por isso que eu e você estamos aqui. Louvado seja Deus. Talvez você seja como eu, uma improvável, mas saiba que Deus tem grandes projetos com as improváveis. Fique conosco. Caminhe conosco nessa jornada das quartas-feiras com este livro de improváveis. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.